Para a efetivação de novas vendas, os produtores brasileiros, principalmente de soja, já realizaram uma boa parte aí da comercialização da safra. Agora aguardam por algumas definições de mercado, incluindo aí a confirmação de produtividade nesta temporada. Embora as lavouras estejam praticamente concluídas, as previsões que indicam um excesso de chuvas em alguns pontos, especialmente em Mato Grosso, inspiram cautela. Por outro lado, a migração da demanda internacional para a América do Sul deve contribuir para essa melhora no ritmo das vendas. Ainda de acordo com os analistas da Apex, as vendas americanas menos intensas, apesar de ainda fortes, e a preocupação da safra na Argentina, trazida pelas condições climáticas, também pode criar um ambiente favorável para a soja brasileira. Apesar da estiagem lá na Argentina, o mercado se mostra confiante em relação à safra sul-americana, a qual deverá ser a maior do que o esperado devido às condições climáticas no Brasil. E eu queria fazer uma correção. No bloco passado, eu entrevistei a Ana Carolina Cavalcante, falando sobre mogno, e ela falou que por hectare são plantados 1.200 plantas. E, na verdade, em 1 hectare, com espaçamento 4x4, são cultivadas 625 plantas. E agora eu vou conversar com o Dr. Alcido Helenor Vander, chefe adjunto de pesquisas e desenvolvimento da Embrapa Arroz e Feijão. Doutor Alcido, bom dia. O senhor está bom? Bom dia, tudo bem. Então tá bom. Doutor Alcido, 2016 foi um ano complicado, difícil. 2015 já foi complicado. 2016 então nem se fala. E 2017? Pois é, depois de um ano tão complicado, turbulento, né, que o país passou, 2016, com tantas mudanças, incertezas, preocupações de todos os lados, desemprego aumentando, né? Então, com certeza, muita gente chegou no final do ano e teve toda aquela manifestação geral, assim, do tipo, olha, 2016 já vai tarde, né? Quase que uma situação de comoção geral. Tomara que acabe logo esse ano, esperando que 2017 possa ser melhor. Muitas esperanças de que seja um ano melhor. Agora, pode ser melhor 2017? Existem perspectivas para isso? Sim, talvez não tão rápido quanto todos gostariam que fosse. Existem algumas coisas acontecendo, coisas que precisam acontecer para que o país volte a retomar, que a sua economia volte a crescer, volte a tomar o rumo que todos gostariam. Então, tem algumas coisas acontecendo. O que move a economia de um país normalmente é o setor privado, que faz as coisas acontecer. O governo precisa apontar alguns caminhos, precisa definir algumas regras, precisa fazer um monte de reformas. Começou a fazer algumas. Talvez não consiga fazer todas que seriam necessárias que o país precisa para que os investidores voltem a sentir a confiança que precisam para investir. Então, a gente tem toda essa discussão polêmica em cima de reforma de previdência, reforma da legislação trabalhista. Então, tem uma série de questões que estão sempre vêm sendo apontadas como problemáticas. Reforma da previdência porque a previdência vai quebrar. Então, ou reforma ou quebra. A legislação trabalhista, ela vem sendo apontada por bastante tempo pelos empresários de diferentes setores, que precisa passar por uma atualização, porque boa parte dela é da década de 1930. CLT. CLT é muito antiga. Então, para aquela época, aquela legislação estava adequada. Só que hoje, criando uma emenda aqui, mais um penduricalho ali, a legislação se tornou muito complexa. Então, precisaria trazer essa legislação para os dias atuais. Além disso, tem toda essa discussão em cima das contas do governo. Nós entramos nessa situação tão complicada porque as contas do governo saíram do controle. Não fecha, né? Não está fechando e tem piorado, né? Então precisa passar por uma mudança no sentido de que o governo gaste algo equivalente àquilo que arrecada. Então, senão não dá. Eu acho que não vai dar. Esse cano está muito furado, viu? Não dá para tampar todos os buracos, não. Existem muitas demandas por recursos e as entradas estão pequenas em relação às demandas. Justamente. Doutor Alcido, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos voltar com esse assunto, só que falando do agronegócio. É um minutinho só, a gente volta já.